O veículo, o trem, né? O trem ou o veículo ferroviário, porque pode ser outros tipos de veículos ferroviários também, quando eles estão vindo aqui da esquerda para a direita, ou seja, da chave para o cruzamento, a depender da folga de livre passagem, né, que é essa abertura que eu tenho aqui na região das agulhas, ele pode ir para o desvio ou para a via principal, certo? Do jeito que está aqui no desenho, ele está indo para desvio. Bem, o contrário também é uma verdade. Se o veículo ferroviário estiver vindo da região do cruzamento para a região da chave, né, a rota de onde ele está indo deve estar também aberta a folga de livre passagem. Por exemplo, do jeito que está na figura, se ele estiver vindo do desvio, né, para a região da chave, está correto. Porque veja que está tendo uma abertura aqui na figura, tá? Onde essa flange de roda vai passar. Ok? Da região do cruzamento, agora na via principal, para a chave, do jeito que está na figura, é como se a rota estivesse impedida, porque você não tem essa folga aqui em cima. Veja que está fechado. Tá? Então, o que ocorre? Se o veículo ferroviário faz essa rota da via principal para a via da chave, e você não tem as agulhas abertas, né, para essa determinada rota, você corre o risco, a depender do tipo de MV, vou mostrar mais à frente uma variação, você tem o chamado MV contra. Tá? É quando você tem, nesse sentido, do jeito que está na figura, o trem vindo de uma determinada rota, né, no caso aí da principal ou do desvio, sentido chave, e aí a folga de livre passagem está fechada para essa rota. Então, quando você tem esse movimento, você tem o chamado AMV contra. Tá? Esse AMV contra, ele gera um problema, né? Diversas coisas podem acontecer, a depender do porte do equipamento e a depender do tipo de aparelho de mudança de via. Nesse caso, o que pode acontecer é a flange, né, da roda ferroviária tentar passar aqui no centro, aqui nesse ponto aqui, né, na folga de livre passagem, como está fechada, ele vai forçar essa agulha para baixo. E ele quebra esse trilho agulha. Certo? Isso é MV contra. Bem, isso é só uma introdução. Vamos ver algumas fotos mais à frente. Tá? Então, no MV contra, o que vai acontecer? Ele acontece quando o trem segue no sentido do cruzamento para a chave com a agulha vedada para tal sentido. Né? O termo correto é vedado para tal sentido. Ocorre, né, pode ocorrer, na verdade, a quebra de um dos componentes da chave, e isso não ocorre no MV de mola. Então, aqui só um exemplo, né? Existem alguns tipos de aparelho de mudança de via, onde nesse equipamento de manobra, nós temos aí uma espécie de um pistão. Dentro desse pistão tem uma mola, onde você faz o MV contra, né, você passa com a manobra, você faz a manobra do trem nesse sentido, com a agulha vedada, e você não tem a quebra, porque essa agulha ela desloca. Na verdade, isso aqui é um conjunto, né? Tem uma barra de conjugação interligando esses dois trilhos agulha. Se esse de cima move para baixo, o de baixo também move para baixo. Então você tem essa movimentação através de uma mola, porque do contrário, no MV, que não é um MV de mola, você tem a quebra de algum componente dessa região da agulha. Tá? Vou mostrar umas fotos já. Entendo, então, até nesse momento, que o aparelho é um aparelho com várias partes, né, um aparelho de mudança de via. Existem diversas variações. A manutenção e a instalação, ela é milimétrica, você tem, né, tolerâncias milimétricas no dispositivo como um todo, ao passo que tem um trem passando ali em cima e as cargas são muito grandes. Né? Então, vamos aprofundar nisso agora. Nós já vimos que nós temos a região da chave, a região intermediária e a região do cruzamento. Na região da chave, ou seja, aqui nessa figura, de uma forma macro, seria essa primeira região aqui, região da chave. O que nós vamos ter nessa região? Nós vamos ter o aparelho de manobra, que seria essa parte, onde efetivamente você vai fazer a manobra do MV. Nós temos o trilho de guarda, né, que seria o trilho adjacente aos trilhos agulhas. Seria esse trilho que segue em linha reta
em relação à via principal. Esse aqui seria os trilhos de guarda. Vou mostrar depois uma foto, fica mais claro, volto a falar dele. Temos placas deslizantes, onde os trilhos agulha, ao se movimentar, eles deslizam em cima dessas placas, que tem que ficar sempre engraxados, né? E temos, né, os trilhos, a agulha, essas placas, e ao final, nessa região aqui dos trilhos agulha, nós temos o chamado coice de agulha. Então, essa região da chave, a gente poderia dizer que ele vem até essa região aqui, né, do coice de agulha. Daqui para cá existe uma série de componentes, aqui os principais mencionados. Da região intermediária, ou seja, viria, então, dessa região da chave até essa região aqui, onde inicia o jacaré, ou seja, essa região intermediária, nós temos os trilhos de ligação, né? Então, esses trilhos que vão fazer essa curva para mudar a rota do trem, que vão até aqui no começo da região do cruzamento, são 2 trilhos, né? São os trilhos de ligação. Na verdade, são mais. A gente poderia dizer que são 4 trilhos. Tem aqui 4 trilhos. E esses trilhos, então, eles são posicionados ao passo que eu vou mudando a rota. Observem nos dormentes. Veja que na via normal eu tenho a bitola da via, tem um dormente de comprimento padrão, e a partir desse ponto, esses dormentes vão ficando cada vez maiores. Ao passo que quando você chega aqui na região do jacaré, praticamente, olha o tamanho dos dormentes, né? São bem maiores do que os dormentes que eu tinha lá no início. Dormentes, né, nós já sabemos, é aquele elemento que fica embaixo dos trilhos, madeira, aço ou concreto. E esses dormentes, então, eles vão mudando o comprimento, eles vão ficando maiores a partir do momento que eu vou fazendo a abertura do meu aparelho de mudança de via. Tá? Esse aparelho de mudança de via, então, depois que eu já faço a bifurcação em 2 vias, aí eu volto a utilizar os dormentes de comprimento padrão. Ok? Qual que é o tamanho desses dormentes? Geralmente, vias com bitola métrica, eu vou ter dormentes da ordem de 2 metros de comprimento. Vias de bitola larga de 1.600 milímetros, dormentes da ordem de 2,8 metros. Por isso que fazer também uma ferrovia de bitola métrica é mais barato, certo? Já na região, então, do cruzamento, nós vamos ter o jacaré, que é essa região aqui central, vamos ter os contatrilhos, que eles ficam aqui adjacentes, né, ao lado aí dos trilhos, os trilhos que já vão bifurcar nas vias. Então, aqui, novamente, eu vou ter 4 trilhos, né, e aí eu tenho a via bifurcada. Aqui uma nova figura, essa figura ela está em inglês, mas veja que são figuras diferentes que eu vou usando para ilustrar, até mostrar as fotos mesmo do equipamento. Então, mais uma vez, eu tenho o que está em verde aqui no início, né? Eu tenho o aparelho de manobra e tem uma barra de conjugação que interliga esses 2 trilhos agulha. Pessoal, existem diversos tipos de aparelho de mudança de via, tá? Mas a mecânica é muito semelhante entre eles. Veja que esses trilhos agulha, então, são trilhos que têm a ponta mais afinada em relação ao corpo do trilho, né? Essa ponta aqui, ó, veja essa parte laranja do trilho, é bem mais afinada, a ponta aqui, do que quando chega aqui no final. Esse trilho, ele se movimenta, vai para um lado, vai para o outro, mudando a rota dos veículos ferroviários. Ao final desse trilho agulha, nós temos essa parte que está aqui em vermelha, que é chamado coice de agulha. Coice de agulha nada mais é do que um bloco metálico, onde nós temos parafusos passando nesse bloco metálico, interligando todas essas peças. Está ligando o trilho de encosto, que é esse que está aqui em azul, ligando os trilhos de ligação, que são esses aqui que estão em roxo, né, o próprio bloco do coice de agulha e uma parte aqui dos trilhos agulha, que é o que vocês estão vendo aqui em laranja. Então, existem parafusos passantes onde faz essa interligação desses componentes. Veja, como esse trilho agulha ele se movimenta, esses parafusos que ficam aqui passando na região do trilho agulha não podem ficar extremamente apertados, porque senão você restringe o movimento desse trilho agulha. Não pode ficar bambo, né? Mas também não pode ficar muito apertado. Tem que ter uma certa folga.
E repare como que o veículo ferroviário ele faz a mudança da rota. Vamos supor que esse trem ele esteja vindo nesse sentido, né? E como a rota do MV nessa figura também está com a folga de livre passagem para a direita, veja aqui que eu tenho uma abertura, a flange da roda vai entrar nessa abertura e o trem vai ser direcionado para o lado direito. Agora, como que isso ocorre? Não sei se vocês já observaram, mas veja que aqui na parte de cima, né, o trilho agulha está vedado com o trilho de encosto. E esse é o termo que a gente usa. Ele está bem justo ali com o trilho de encosto, que seria esse azul. A flange da roda não consegue adentrar nessa cavidade. E a flange da roda vai conseguir adentrar na cavidade de baixo. O que vai acontecer, então? Por atrito, né, semelhante a uma curva, e é uma curva, né, essa flange da roda ela vai sendo arrastada, e aí ela vai fazer a rota, e aqui de baixo também ela vai entrar, né? Aqui ela não vai ser arrastada, aqui ela vai ser apenas direcionada, porque a de cima está sendo arrastada. A flange da roda vai encostando na lateral do boleto do trilho, que é o topo do trilho, e vai jogando, né, esse conjunto para baixo. Observe que se em cima estivesse aberto e embaixo estivesse vedado, a flange da roda ia entrar na parte de cima, não ia entrar na parte de baixo, porque a parte de baixo estaria vedada, e o trem seguiria para uma rota reta. Ela não estaria virando para a direita. Bem, mas eu tenho a flange da roda, e aí está chegando na região do Jacaré, né? O que vai acontecer? Ela vai continuar, vai passar dentro dessa calha aqui do contra-trilho, e do lado de cima vai passar dentro de uma calha também do Jacaré, nesse sentido. Ora, nós já sabemos, a flange da roda fica para dentro da via, né? Ela não fica para fora da via. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando aqui, ó, rodeiro ferroviário. Vamos pegar uma imagem aqui qualquer. Então, essa imagem aqui, por exemplo. Veja que a flange, ela fica para dentro da via. É disso que eu estou falando, né? Eu tenho a bandagem da roda e a flange, ela está ficando para dentro da via. Percebam? Essa flange que vai passar lá na folga de livre passagem, que vai passar na calha do contra-trilho, e vai passar na calha do Jacaré. Ok? Vocês estão entendendo isso, ok? Se vocês não estiverem entendendo, dê um grito. Então, veja que tem essa flange. Nós já sabemos também que essa roda ela é cônica, né? Então, aqui nessa figura, por exemplo, a gente tem um corte. Nesse corte, a gente percebe como que ela fica com essa protuberância aqui. E essa parte, ela é para o lado de dentro da via. Ok? Então, voltando aqui, o que está acontecendo é que essa flange, então, está passando desde aqui, e ela está passando aqui na calha, a flange da roda direita. Do outro lado, a flange também, ela está sendo, por atrito, arrastada, jogada para a direita, e é assim que faz essa curva para a linha de desvio, e ela passa aqui no centro. Tudo bem? Ora bolas. Existe a bitola da via, que é a distância interna entre os dois trilhos, e existe a bitola do material rodante. O que pode acontecer aqui? Um problema que pode acontecer, só para vocês terem uma noção. Vamos supor que a flange da roda ela passou aqui, e ela passou aqui dentro também. Até aqui tudo normal, né? Aqui ela está adentrando no contra-trilho, e aqui ela, ao invés de seguir nessa direção reta aqui, por alguma folga, de algum problema que existe, essa roda, ela pega essa rota aqui de cima. A bitola vai abrir. Primeiro, você vai ter um impacto muito grande aqui na ponta desse material metálico aqui, e começa a quebrar essa ponta. É um dos defeitos, né, que a gente tem que corrigir. E quando o MV está desregulado, a gente já começa a perceber isso com perda de massa mesmo do material metálico na via. Quebra, pedaço, etc. E eu posso ter um descarrilamento. Então, a roda, eu tenho que ter formas de garantir que a flange vai passar dentro dessas calhas. Outra coisa que pode acontecer, vamos supor que essa
Observe aqui no contra-trilho que a abertura, aonde a flange da roda começa a adentrar, é mais larga. Eu tenho essa abertura toda, ao passo que onde ela passa efetivamente, olha, é uma abertura bem menor. Né? Vou chamar isso aqui de A, vou chamar essa abertura aqui menor de B. Então, claramente, né, A é maior que B. Ela está passando. E o contra-trilho ele tem esse detalhe porque ele abre a boca, né? Ele quer facilitar, pegar a abertura, né? Ele quer facilitar a entrada da flange. Depois, ele vai afunilando e leva essa flange de roda para uma calha mais apertada. E veja que essa região da calha mais apertada, ela é bem direcionada para a ponta aqui do jacaré. Veja que ela é bem direcionada para a ponta. Ou seja, de tal maneira que quando ele esteja nessa parte bem crítica do MV, eu consigo manter a bitona. Então veja que uma das funções do contra-trilho é forçar, tirar a flange que possivelmente pode estar entrando numa outra calha do MV ou que ele pode estar passando por cima do jacaré. A flange, ela não pode passar por cima do jacaré. A flange tem que passar sempre na calha. Perfeito? Agora algumas fotos reais. Então agora vocês, saindo dos esquemas, vocês vão ver aqui as partes. Vamos para essa primeira parte aqui de cima. Tá? Vou chamar ela aqui de A. Então aqui vocês percebem bem claramente os trilhos a agulha. Veja como que a ponta deles é mais afunilado. Você tem o trilho de encosto, que é essa parte que está aqui. Tá? E você tem esses aparelhos aqui, ó, aparelho de manobra. Esse aparelho de manobra ele pode ser automático, como é esse que está aqui na foto. Como que eu sei isso? Porque não tem alavanca de manobra. Então ele é comandado remotamente. Lá do centro de controle operacional, o pessoal consegue fazer o comando e mudar a rota automaticamente. Né? E tem os AMVs manuais. Esses AMVs manuais eu tenho que ir lá no campo e fazer a operação da alavanca para mudar a rota. Ao fim dos trilhos agulha, ainda nessa figura, veja que eu tenho um coice de agulha. Então, passando para a figura de baixo aqui, olha, a figura de baixo, vocês estão vendo um coice da agulha. Veja como que esse coice de agulha ele é um bloco metálico que vai unir o trilho de encosto, que estava lá atrás, o trilho agulha, que é esse aqui, né, e o trilho de ligação, que é esse aqui. Essa é a função do coice de agulha, fazer essa interligação. E esse coice de agulha, você observa melhor nesse aqui da direita, a flange, né, a roda vai passar em cima do trilho, se ele for para essa rota da direita, certo? E ele vai passar em cima desse trilho e em cima desse trilho, né, se ele for para essa rota da direita. Se ele for para a rota da esquerda, vou pegar aqui uma cor, vou pegar um azul, ele vai passar em cima desse trilho, em cima desse trilho e vai para a rota da esquerda. No caso aqui seria a principal, né? A da direita aqui seria o desvio. Percebe? A flange, se a roda estiver indo para a direita, ela tem que passar na calha da direita. Na calha do coice de agulha, né? Se estiver indo para a esquerda, tem que passar na calha azul. A flange tem que passar aqui dentro. A roda, né? A bandagem da roda está em cima dos trilhos. Por isso que os trilhos estão com essa superfície espelhada também, porque vai ter um desgaste material e você, então, não consegue identificar a ferrugem, né? Porque vai sempre ter um desgaste, vai comendo essas ferrugens. É uma das formas de a gente verificar uma linha ferroviária em operação, onde a superfície dos trilhos estão bem espelhadas. Quando a gente pega uma linha ferroviária mais abandonada, a gente verifica a superfície dos trilhos enferrujada. Ok? E indo aqui agora para a terceira figura dessa imagem, a gente já observa a região do AMV, do jacaré. Então, o contra-trilho, veja que eu tenho a abertura do contra-trilho, tá? E o jacaré. Esse jacaré, pessoal, ele é um bloco. E percebam que aqui, ó, tem até uma união entre os dois trilhos. E esse equipamento, você consegue trocar essa parte. Aqui eu tenho talas de junção, não sei se vocês estão percebendo também. Existem debates, né? Se é interessante eu soldar o jacaré ao resto do trilho de ligação, ou se eu faço o entalamento, do jeito que vocês estão vendo aí na foto. O mais comum é fazer o entalamento, tem gente que defende, tem gente que é a favor, isso é outra história. Mas, em geral, né, décadas e décadas e décadas, a gente faz o entalamento da tala de junção. Por quê? Se eu quiser fazer a manutenção, tirar esse bloco, tirar essa peça, eu consigo.
basta soltar os parafusos da tala de junção que esse bloco está fora, pego um guindaste, por exemplo, e levanto ele. Tá? Então, para vocês terem uma noção, esse bloco aqui do Jacaré é o preço de um carro popular. Isso aqui é caríssimo. Material metálico já é caro, mas esse aço que nós temos aqui é um aço de alta resistência, ele aguenta mais impacto, é um aço diferenciado, tem uma liga diferenciada. Esse bloco aqui é o preço de um carro. Então, a gente faz o máximo para manter a manutenção e ele tem que ter, né, a possibilidade de manutenção. Tá? Por isso que geralmente ele é entalado. Ah, professor, ele se for soldado, eu venho com a policorte, corto esse bloco e levo também. Também dá. Só que aí eu acabo que eu vou fazendo sempre solda nessas ligações, né? Então, por isso que geralmente ele é entalado. Perfeito? Percebam mais uma vez, né? Se estiver indo para a rota da direita, a flange vai estar vindo aqui na lateral, vai passar dentro da calha. E a flange do outro lado aqui vai passar dentro do contra-trilho e seguem em linha reta. Ao passo que estiver indo para outra rota, né, a flange ela vai estar vindo aqui, a flange da roda vai passar aqui para essa rota e aqui também vai para essa rota. Perceberam como que nessa posição do centro eles se cruzam entre as rotas? Ó, eles se cruzam. Tem um X aí, né? Por isso que essa parte do MV, assim como as outras partes também, devem estar bem ajustadas, bem reguladas. Feito? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Estou dando para entender mais ou menos. Então, vamos lá. Aqui, ó, nessa região do trilhos agulha, ele tem que deslizar, né? Então, nós temos o que a gente chama de placas deslizantes aqui embaixo e a gente tem esses trilhos agulhas movimentando. Tá? Aqui é um MV um pouco mais antigo, a gente já... Existem diversos tipos, como já falei. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver vários e vários tipos. Aqui a gente percebe os trilhos agulha, veja como que eles vão afunilando. Olha do lado direito como ele fica bem encostado no trilho de encosto, mas eu diria que esse aqui ainda não está bem vedado, né? Porque eu consigo ainda ver uma pequena abertura bem aqui na ponta. Essa pequena abertura é um defeito. Nós temos que ter esse trilho de agulha encostando no trilho de encosto de tal maneira que você não consegue ver muito facilmente nenhuma abertura. Por quê? A depender de alguma condição do material rodante, vamos supor que eu tenho uma roda, uma das rodas do trem, ela está com a flange bem gasta, ela está bem afunilada, e aí essa flange, a ponta dela é fina o suficiente. Ela consegue, nesse pequeno espaço que está aberto, ela entra e força e joga isso aqui, quebra, né, algum componente, e aí essa roda vai conseguir adentrar. Então perceba que para mudar a rota, esse trilho de agulha tem que estar bem vedado no encosto, de tal maneira que ela vai passar aqui, ela não vai sentir que existe um ressalto, vamos dizer assim, ela vai sendo jogada por atrito. A flange que vai ser responsável por fazer a curva. Ainda nessa figura, vocês percebam como que essa barra, veja que está vindo uma barra aqui por baixo. Essa barra ela é ligada mecanicamente lá no aparelho de manobra. E percebam como que isto é interligado depois com uma barra de ligação entre os dois trilhos agulha, de tal maneira que se esse da esquerda move para lá, o da direita também vai mover para lá. É sempre um conjunto, ele trabalha sempre em bloco. Perfeito? Então, aqui vocês já conseguem ver outra foto, onde nós temos um MV manual com dormentes de aço. Olha que bacana. Veja como que na região do aparelho de manobra, esses dormentes são bem mais alongados. E aí, aqui eu tenho um aparelho manual, mas a gente verifica também a barra de ligação, né, que ela vai se movimentar para frente, para trás, né, dado esse movimento Existe uma alavanca, aqui vocês estão vendo uma alavanca. Aqui a pegada da alavanca está bem aqui atrás, não está dando para ver direito, mas aqui é a pegada e aqui é a haste da alavanca.
O procedimento que é feito para mudar a rota é pegar essa haste e girar ela para cá. No que eu giro ela para cá, existe toda uma mecânica embaixo desse MV que vai fazer essa barra, né, ir para lá ou vir para cá. E aí você tem, como ela está interligada nos trilhos agulha, ela vai empurrar o conjunto do trilho agulha ou vai puxar o conjunto do trilho agulha. Certo? Tranquilo? Isso é pura tecnologia ferroviária. Então, aqui dá para ver claramente nessa outra foto, as placas deslizantes, olha como que elas devem ficar bem engraxadas. Porque o trilho, a agulha, ele vai se movimentar, né, para mudar a rota. Então, se você tiver isso sujo, sem graxa, gera um atrito, e a depender da condição de manutenção, esse atrito pode ser suficiente para impedir que o trilho agulha a ser vedado efetivamente esteja vedado, porque tem algo travando ele, segurando ele, né? Olha nessa foto, você não consegue ver aqui na ponta, igual aquela outra que eu mostrei, a vedação, né? Veja que aqui tá bem vedado realmente, quando vê a flange da roda, ela não vai perceber o trilho agulha, a flange da roda vai passar aqui do lado e vai seguir, né, para essa rota da esquerda. Ao passo que do outro lado, olha como que está aberto. Essa folga, né, essa abertura aqui, ó, a gente dá o nome de folga de livre passagem, e essa folga, então, vai permitir que a flange adentre e siga a rota. Né? Outro problema que a gente pode ter, a depender do tipo de regulagem, né? Não basta que isso aqui esteja bem vedado, desse lado de cá eu tenho que ter uma abertura suficiente. Geralmente, essa abertura ela tem que ser maior do que 55 milímetros, né, que dá 5,5 centímetros. Geralmente, depende muito de um MV para o outro. Se eu tiver uma abertura menor do que isso, pode acontecer da flange da roda, vamos supor que essa abertura aqui está de 2 centímetros aproximadamente, né, 20 milímetros. Pode acontecer dessa flange vir bater, né, ela dá um golpe bem aqui na ponta, e aí isso aí gera algum tipo de problema, certo? Então é isso, tem que estar de um lado bem aberto e do outro lado bem vedado para uma determinada rota. Perfeito? Até aqui tudo bem, né? Vamos lá, a gente vê que esse MV aqui é um MV de mola, olha o pistão aqui. Ó. Então ele permite executar o MV contra, sem quebrar algum componente. Bem, agora a gente já está vendo aqui uma região do cruzamento, e esse MV que está aí na foto é um caso bem particular, porque é de bitola mista. Não sei se vocês perceberam aí, ó. Eu tenho 3 contatrilhos, né? Eu tenho aí essa via que está vindo para cá. Tenho aqui uma via de bitola mista, olha que interessante. Eu tenho 3 trilhos, né? Uma particularidade muito grande do Brasil. Pode falar. O senhor fala que essa bitola mista é uma particularidade brasileira, que nos outros lugares é padronizada, né? Tem algum A maior parte. Existem também outros lugares de bitola mista, mas no caso de o Brasil sendo aí um dos maiores transportadores de carga do mundo por ferrovia, é uma particularidade brasileira. Eu tenho um AMV, veja que eu tenho aqui, isso aqui é uma maquete, né? É uma foto que eu tirei de uma maquete. Agora, eles foram tão perfeitos aqui nessa maquete, que o que eles fazem aqui? Perceba que tem uma locomotiva parada. Está aqui esse bloco dessa locomotiva parada. E está vindo um outro trem, ou saindo, né? Tem um outro trem aqui do lado, passando, que seria esse outro bloco aqui. Tá? E eles não estão esbarrando um no outro. Existe uma distância, né, de segurança aqui entre as duas composições. E por que ele não bate um no outro? Né? Porque essa locomotiva ela parou para cá. Ela parou mais para a direita. O que baliza isso para mim na via? Lá na via a gente coloca um marcador, vamos dizer assim. Esse marcador ele pode ser uma estaca, geralmente é uma bolota amarela ou laranja, que é o que tem aqui na figura. Tá vendo que bem no meio tem uma bola amarela?
Lá na via a gente materializa, coloca alguma coisa de concreto, de aço, e geralmente esse balizador fica pintado numa cor bem chamativa. De tal maneira, a gente põe tinta refletiva, né? E aí, de tal maneira que isso mostra ao maquinista, por exemplo, dessa locomotiva que esteja parada, que ele tem que parar o seu equipamento atrás do marco. E a gente dá o nome disso de marco de entrevia. Porque entrevia, né? Entre duas vias. Acidentes podem acontecer, e já aconteceram, caso algum veículo que esteja estacionado para frente do marco de entrevia. Porque a via vai afunilando, né? Então, qual que é o espaço, qual que é o marcador aonde eu posso ter o trem um do lado do outro? É atrás do marco de entrevia, que a gente fala. Né? Então, tem esse marcador. Para trás do marco de entrevia, a gente já começa a falar de distância de entrevia, que é a distância de eixo a eixo de duas vias. Isso chama distância de entrevia. Ok? Então, aqui tem um desenhozinho bem simples para... lateralmente em uma das duas aqui é um vídeo, posições, né? para direcionar Daquele canal que eu sempre recomendo. Então, aqui está mostrando, ó, né, como que vai mudando a rota, olha só. Olha como que ele vai movendo, né? Tem que estar bem vedado. Aqui ele vai falar, né, das partes do MV, que eu já falei para vocês. Depois vocês assistam lá no canal do Daqui a Pouco, que eu já falei para vocês. Aqui ele está mostrando o aparelho de manobra, né? Aqui é o ponto do jacaré. Existem diversos tipos, tá, pessoal? Um outro tipo de MV, onde você tem muito próximo aqui do jacaré a mudança das rotas. Existem diversos tipos. Lá no site que eu mantenho, né, ferrovias.eng.br, tem lá um material de aula escrito de AMV. Lá vai ter mais informações do que eu estou dando para vocês aqui em aula, tá? Então, aqui está falando do contratrilho, né, que fica de frente para o jacaré, assegurando, então, que ele siga naquelas calhas, né? Então, aí, né, nós temos o caso, né, onde tem gelo e degelo. A neve, né, o gelo, ele pode congelar o MV e aí atrapalha o MV fazer aquela mudança de rota. Então, em países frios, né, gelo e degelo, nos MVs eu tenho que ter um aquecedor. Em alguns casos colocam fogo, né, o que está mostrando aqui também. Isso aqui é uma foto real, ó. Então você pode ter um sistema de gás que vai esquentar a região do MV para derreter o gelo, para o MV conseguir fazer essa manobra. Então, é isso. Aqui tem outro videozinho, mais didático da Vale, onde dá um exemplo aí num pátio, né, de um trem chegando. Aqui dá para ver muito bem o marco de entrevia. Aí você tem uma passagem segura entre dois trens, tá? No pátio. Se você para com o trem para frente do marco, lá, olha o marco, ele parou um pouco para trás. O trem pode vir e esbarrar, né? Aí pode vir um outro trem, ó, ou de frente ou de ré, né? E dar o fatality aí, você tem um acidente ferroviário. Então, o MV tem essa posição, né, que é o marco de entrevia. Perfeito? Aqui um outro vídeo, já em inglês. Eu coloquei esses vídeos só para a gente ilustrar. Aqui, para vocês terem noção,
da flange passando no MV. Aqui, ó, elas foram marcadas de vermelho. Olha como que ela passa no aparelho de mudança de via. Olha lá, a flange tem que passar bem na calha, né? Olha como a flange tem que passar bem na calha. Então, a flange vai passar bem aqui nessa calha, né? Então aqui, ó, novamente, olha lá, a flange passando bem. Olha como que ela passa bem o contra-trilho, bem na região do jacaré. Veja que são milímetros, né, onde a roda passa. Lorena, travou aí, mas já voltou? Tá conseguindo ver? E aí, pessoal, nas maiores ferrovias do mundo, ou no sistema metroviário, né, mesma coisa, a gente consegue fazer esse controle, né, remotamente dos MVs. E olha como eu tenho um monte desses equipamentos nos pátios. Existem também sistemas de cabo de aço. Olha como que eles fazem a mudança das rotas. Então, por dentro de um equipamento desse, você vai ter todo um esquema eletromecânico, né? É um motor elétrico que vai girar ele para um lado, vai girar ele para o outro, e vai fazer essa mudança de rota. Ok? Estão me escutando, pessoal? Sim. Tá, então vamos lá. Aqui um outro vídeo, on-board, né? Vocês vão... Ó, de frente para o MV, olha a visão que o maquinista tem. Ele estava parado, veja que o sinal estava vermelho para ele. Está ainda vermelho o semáforo. Ele vai receber a licença. Repara que o sinal vai ficar verde. Olha esse semáforo aqui, ó. Ficou verde, então ele recebeu a licença. E aí ele vai começar a proceder no sentido. E ele vai para qual via? Vou dar um pause aqui. Ele vai para a esquerda ou ele vai para a direita? O que vocês olham aqui? O que vocês estão vendo? E aí? Por que ele vai para a esquerda, Demar? Apesar que o farol está verde aqui, é o farol do lado direito. Porque do lado direito está fechado e Exato. do esquerdo aberto. Perfeito, é isso. Então, veja que de cima do trem dá para ver a rota. Olha lá. Então, ele foi à esquerda. Veja que agora ele está indo contra o MV, né? E ele está vindo da rota, ó, ele está vindo ele foi para a esquerda, mas para esse novo MV, uma sequência de MVs, ele agora vai vir da direita. E tem que estar aberto para ele também, ó. De novo, um terceiro MV, ó.
Mais uma vez, ele está vindo da direita, tem que estar aberto para ele. Agora ele está indo no outro MV. Veja que ele está no quarto MV em sequência. Ele já passou por 3, está indo para o quarto. Nesse, ele vai novamente para a esquerda, porque está aberto para ele. Aí o vídeo acabou. Então, esses AMVs, eles têm o que a gente chama de número do AMV, né? Que denota a abertura desse AMV. Nós temos AMV de diversas numerações, 1 para 8, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 14. O que quer dizer esse número? Por exemplo, 1 para 10. Quer dizer que a cada 10 metros de extensão, esse AMV ele abre 1 metro. O AMV 1 para 20, quer dizer que a cada 20 metros, ele abre 1 metro. Então, se eu fizer um comparativo do AMV 1 para 10 com o AMV 1 para 20, a gente pode afirmar que o AMV 1 para 10 ele tem uma abertura mais rápida, né? Em 10 metros, ele abre 1 metro. Se a distância entre via é de 5 metros, ele precisa de uma extensão de 50 metros para ele abrir os 5. Né? Se eu tenho aí o MV 1 para 20, ele tem que abrir uma distância de 5 metros, ele tem que andar 100 metros. Então, aqui eu já tenho uma noção do comprimento do MV. Né? 1 para 10 em torno de 50 metros, 1 para 20 em torno de 100 metros, é o tamanho que o equipamento demanda no campo. Esses AMVs aqui que vocês viram no vídeo, até pelo próprio vídeo, a gente percebe que não é um MV 1 para 20, vai ser um MV menor. Dá para falar qual que é a abertura do MV só olhando? Muito difícil. Né? Teria que, a partir desse ponto aqui, ó, ver quantos metros foi para frente e quantos metros ele abriu entre as duas vias, que agora lá na frente fica adjacente. Né? Isso vai me dar uma noção. Então, olha só. Uma sequência de MVs, e não me parece que esses MVs aí estão com 20 metros de comprimento, um do outro. Né? Lógico, eles estão aí lançados quase que em cima do outro. Bem, então, o que acontece? Isso é o número do MV, e vários componentes do MV para compra, manutenção, dependem desse número. Por exemplo, o tamanho do trilho-agulha depende do tamanho do MV, entre outros componentes. Vou mostrar uma tabelinha para vocês já já. Tá? Então, ó, existe um artifício, né, prático que a gente usa para tentar medir isso no campo. Então, a gente marca um ponto, que a gente chama de ponto 1 aqui no jacaré, marca um segundo ponto, que a gente chama de ponto 2, a uma dada distância. Né? E a gente marca o primeiro ponto, onde essa abertura é em torno aí de 10 centímetros. 10 centímetros. E aí a gente marca um segundo ponto, onde essa abertura é em torno aí de 20 centímetros. Né? E aí eu fiz essas duas marcações e faço o comprimento, né? Com a trena eu faço a medida do comprimento entre esses dois pontos. Então mede-se a distância horizontal L entre o ponto 1 e 2. O número do jacaré, de forma prática, né, seria, né, ou será a distância em centímetros entre o ponto 1 e o ponto 2 dividido por 10. Isso é uma coisa prática que a gente faz lá no campo para não ter que ficar fazendo essas contas. Porque, na verdade, trigonometricamente, a gente calcula o número do MV por essa equação aqui. Ó. Metade, né, da cotangente de alfa sobre 2, sendo alfa esse ângulo de abertura aqui. Ó. Esse aqui é o ângulo alfa de abertura do MV. Então, se eu fizer cotangente de alfa sobre 2, né, e multiplicar isso por meio, eu tenho o número do MV. Também é a forma matemática de calcular isso. Ou outra forma matemática que você quiser determinar aí. Perfeito? Então, como eu já disse, essa flange ela vai passar na calha. Né? Essa é a concepção da passagem da roda. Então, essa região que está marcada em preto é uma região crítica do MV, onde vão acontecer vários problemas. E aqui um esquema com os elementos do MV. Tá? Você vai ter aí, para vocês depois pesquisarem, você vai ter aí, A, aí vai ter aqui no desenho, A, você vai ter aqui, o M, flecha, aqui vai ter um M, né? O O, trilho curvo de ligação, vai aparecer o O. Bem didaticamente, depois vocês estudando, né, vocês vão conseguir verificar isso um pouco melhor.
Então, veja que o MV padrão ele tem uma série de partes. Uma série. Ele tem um raio, a curvatura dele, né? Ele tem um comprimento total dele, que seria esse J, né? J, comprimento total da poligonante via. Tem outros comprimentos, que chama de K, outros de L, né? Para esse esquema. Então, nós temos aí uma série de elementos do MV, e o que vocês vão ver agora é que esses elementos em geral, agora, esse slide aqui, ó, com essas duas tabelas, é uma sequência desse slide anterior aqui. Então, com essa tabela, você consegue identificar comprimentos da parte do MV para diversas aberturas. Então, por exemplo, nós temos na tabela de cima a MV de bitola métrica, na tabela de baixo a MV de bitola larga de 1.600 milímetros. O número do MV, número 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, que são os principais, tá? Esses números, então, eles são a abertura do MV, certo? E isso tanto para a bitola métrica, tanto para a bitola larga. Então, vamos supor que eu quero saber o comprimento da agulha de um MV. Então, eu venho nessa figura, o comprimento de agulha é a letra A. Está aqui, é justamente essa parte que está aqui no desenho. Está aqui. Esse comprimento, então, é o A. Vamos supor que eu tenho um MV lá na minha via, é um MV 1:10. Então, eu preciso de trocar a agulha desse MV 1:10. Então, eu venho aqui nessa tabela, e vamos supor que eu estou em bitola métrica. Então, um MV 1:10 de bitola métrica, isso aqui muda também de fabricante para fabricante, de modelo para modelo, tá, gente? Isso aqui é só didático para vocês terem uma noção. Cada ferrovia vai ter lá a sua tabela de fabricante, tá? Mas nesse exemplo, eu teria aí um MV 1:10, a agulha seria 5.029 milímetros. Esses valores aqui estão em milímetros, tá? 5 metros é o tamanho da agulha do MV 1:10. Se fosse 1:20, já seria 9 metros, ó. Olha como é uma agulha bem maior, né? Então, vocês têm aí várias letras que vão denotar vários pontos desse MV, várias partes, e você, então, com essa tabela, você consegue identificar essas partes, saber os comprimentos. Perfeito? Vamos dar uma olhada no comprimento J, só para a gente ter noção aí de alguns detalhes do MV. Olha, antes disso, lembrando o seguinte, J é o comprimento total do MV, mas veja o seguinte, esse J que está aqui na figura é até o final do jacaré. Mas veja que eu ainda não cheguei na linha propriamente dita, né? Provavelmente o marco de entrevia vai estar bem aqui na frente ainda. Então, esse comprimento J, que ele está chamando de comprimento total do MV, é só até o final aqui do jacaré. Tem mais um pouquinho de MV para lá, até eu ter uma distância de segurança de entrevia. Então, algumas literaturas, eles vão considerar o MV do começo aqui da região, da ponta das agulhas, até o marco de entrevia, onde você tem um comprimento. Então, considerando o que está aqui no slide, vocês vão perceber o seguinte, que o J, olha só como que ele vai variando para bitola métrica e bitola larga. O 1:20 de bitola métrica, ele teria aí, ó, 39 metros aproximadamente, ao passo que 1:20 de bitola larga seria 57 metros aproximadamente. Isso até o final do jacaré. Até o marco de entrevia vai mais alguns metros. Certo? Então, são componentes maiores. Vocês já perceberam que uma via de bitola larga vai demandar um MV maior também. Isso é importante nos pátios, né? Porque a depender da quantidade de linhas e como essas linhas se entrelaçam num pátio ferroviário, a depender da bitola, você vai demandar um tamanho de pátio ferroviário só para os seus MVs. Fora, né, para você ter outras partes desse pátio ferroviário. Uma coisa que demanda espaço, realmente. Perfeito? Você pega, para vocês terem noção disso, pega um lote aí, um lote de uma casa padrão, 10 por 30, um lote, dá para você construir uma casa. Não cabe um MV, 1:20 de bitola larga. Não cabe um MV de bitola métrica, que seria 39 metros, né? Ou seja, esse comprimento, que ainda nem chegou no marco de entrevia, é mais comprido que um lote residencial padrão, de 10 por 30, por exemplo. Né?
Veja o tamanho disso, é significativo, né? Bem, existem diversos tipos de MV, então, a MV de derivação lateral, que é o que eu mostrei para vocês, né? A MV simétrico, aonde ele não tem uma via principal e um desvio, as duas são desvio, desvio para a esquerda, desvio para a direita, né? E o funcionamento do MV é basicamente o mesmo para todos esses tipos. Lógico, vai mudar todo o cálculo geométrico desse MV. E se vocês pegarem as notas de aula que eu disponibilizei para vocês lá no site ferrovias.ent.br, vocês vão ver que existem cálculos diferentes para MVs diferentes, né? Pode abrir lá, ó, porque eu não preciso de entrar em detalhe aqui com vocês, porque é cálculo de segundo grau, né? Cálculo geométrico. Nem vou cobrar esses cálculos de vocês, não, mas se você vier aqui em notas de aula, você tem aqui, ó, aparelho de via. Se você fizer um download desse material aqui, só mostrar para vocês, ó. Esses cálculos que eu vou mostrar para vocês, eles são importantes porque eu faço aqui, ó, nota de aula de aparelho de mudança de via. Tem até aqui na abertura um ferroviário, né, varrendo o MV, porque uma das manutenções que a gente dá no MV é varrer o MV. Então, essas notas de lógica, a gente sempre precisa de completar as notas de aula, mas mais aqui embaixo vocês vão ver vários cálculos geométricos do MV. Ó. Veja que isso não é trivial, porque você tem um monte de equações, um monte de geometria do MV padrão, que é o de derivação lateral. Isso eu não estou mostrando nos slides para vocês, não, tá? Isso está lá na nota de aula escrita. Mas olha só um monte de coisa, ó. O N do MV, aqui eu estou destrinchando como é que a gente faz o cálculo geométrico. Veja que eu consigo fazer com tangente, arctangente, cotangente, né? Aí vocês vão ver aí cada parte, ó, seno beta, esse ângulo aqui, ó, do coice, o ângulo da abertura, né? Na região do coice de agulha. Então vocês vão ter todos os cálculos, passo a passo aqui na nota de aula para vocês, se alguém tiver interesse de fazer o cálculo geométrico. E esse cálculo geométrico, ele é feito na prática quando você está implantando e projetando o MV na via. Tá? Se você quiser, então, fazer o projeto do MV na via, para locar ele, é bom conhecer esses cálculos. A gente faz rotinas disso aí lá no Excel, né? Programa aí uma planilha de Excel, ou outro tipo de programa, a gente só dá um input do tipo do MV e ele já me calcula isso aí automaticamente, considerando que, né, você lançou todas as equações corretamente. E aí existem diversos outros tipos de MV, mas aqui está mostrando os cálculos de cada parte da locação do MV para vocês, tá? Então, voltando aqui na aula, no slide, MV simétrico, nós temos a MV assimétrico, aonde ele tem, ou ele pode ser côncavo ou convexo, né? Veja que o convexo, ele é assimétrico, ou seja, as suas derivações não são iguais a esse anterior, né, iguais, e um vai para um lado, outro vai para o outro, e tem o côncavo, onde os dois vão para um lado, mas essas duas derivações são assimétricas. Muda toda a geometria desse MV, muda todos os cálculos desse MV. Ó, de bitola mista, onde começa de derivação à direita, de derivação à esquerda, muda também todo o esquema do MV. Aqui são só desenhos, né, para vocês terem noção. Olha lá, a direita, a esquerda. Achar um profissional que entenda realmente de MV já é difícil, imagina de bitola mista, ou alguns MVs especiais, né? Eu não sou especialista em MV, tá? Conheço alguma coisinha. E já dei manutenção em MV, já vi montagem de MV, já recebi a MV na obra, ele vem todo desmontado em carretas, as suas peças, a gente confere isso na obra, para ver se não está faltando nenhuma peça antes de autorizar a medição. Então, eu já participei de montagem de MV, já recebi isso em obra e tal, e a gente nunca sabe tudo, né? Existem diversos tipos. Tem MV com cremalheira,
sistema de cremalheira no AMV. Vou mostrar algumas fotos para vocês que eu tenho aqui no computador. Tá? Bem, no AMV nós temos aí as cotas de salvaguarda. Aqui eu tirei essas variações, né, essas medidas do manual de manutenção da Vale. Depois vocês dêem uma conferida, ele é autoexplicativo. Conhecendo as partes do AMV, é só você consultar. Então, por exemplo, a abertura do coice de agulha, aí você vem lá, confere nas tabelas, abertura de coice de agulha, valor ideal, né, tantos milímetros, cota de salvaguarda, bitola métrica, bitola larga, seria o valor mínimo, né? A folga de livre passagem, abertura, né, aí você tem os valores que você vai medindo aí, conforme está no desenho. Então, ele é autoexplicativo, basta você conhecer as partes do AMV, consultar, e ele vai te dar limite de desgaste, ó, limite de desgaste no trilho, limite de desgaste no trilho agulha. Se o trilho do encosto ficar muito achatado, tem um desgaste muito elevado, você começa a ter a flange da roda do trem batendo nessa ponta aqui do trilho agulha. Então ele tem um limite de desgaste. A todos esses limites a gente dá o nome de cotas de salvaguarda. Perceberam? Então é consultar, aí no caso já é por experiência mesmo, é consultar tabelas e tal, para cada tipo de MV, consultar os manuais aí das concessionárias. Olha o tanto de cotas que eu tenho nesses AMVs. E olha que aqui é o tipo básico, né? Então vocês vão ter aí, ó, proteção da ponta do jacaré, livre passagem no jacaré, todas essas marcações estão postas aí para vocês. Ó, livre passagem no contra-trilho, né? Aí você vai na tabela e consulta para a bitola métrica ou para a bitola larga. Tá tudo aí posto para vocês. Algumas inspeções que devem ser feitas no MV, tá? Por exemplo, o que? Pontos de monitoramento, providências e observação. Então, nas agulhas, o que, né? Agulhas. Veja que eu coloquei vários slides para vocês, com vários pontos. Então, agulhas. O que você tem que monitorar? Verificar a pressão das pontas das agulhas, para ver se ela está vedando, né? Se não tiver pressão, ó, caso a ponta esteja com espessura acima do recomendado, efetuar seu esmerilamento. Então, assim, você tem vários pontos que você tem que ir verificando. Outro ponto de agulha, verificar a existência de dormentes bons e com placas de apoio sobre a ponta da agulha. Providências, tá? Observação. Então, ler, não carece de eu ficar lendo aqui para vocês. Tá? Detalhes maiores disso já é outra disciplina de manutenção ou de acidentes ferroviários. O ministro também, e aí de vez em quando a gente fala alguma coisinha, porque é consultar realmente os manuais. Perfeito? O que? Coice da agulha. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Verificar se não há descontinuidade de alinhamento entre as extremidades, agulha ou trilho de ligação. Aí você verifica, né? Se tiver, você tem umas providências, substituir a agulha ou o trilho de ligação. Aí ele fala, o desalinhamento entre o trilho de ligação e a agulha na região do coice ocasiona risco de tráfego ferroviário. Então, é consultar essas tabelas. O Manual da Vale é uma excelente consulta, trago como referência aí para vocês. Tá? Tem que fazer algumas inspeções no jacaré, o AMV como um todo, no aparelho de manobra. Esse material acho que já foi disponibilizado para vocês, tá? Vocês já devem ter dado uma lida, se não, dê uma lida. Eu já mandei isso para vocês lá no Cigarro ou não? Se não, tem que mandar. Me cobrem, tá? Se eu não mandei. Ó, contra-trilho, né? São os pontos de monitoramento, providências, observação. Bem, leitura do slide. Se está no slide, leitura obrigatória, né? Se está no material escrito, é leitura complementar. Perfeito? Bem, aqui também é sobre a geometria do MV, também já fiz os comentários, é matemática do segundo grau, seno, cosseno, comprimento, né? Então, basta você ir olhando aqui nessas nomenclaturas, essas distâncias eu tirei de um livro alemão, é um livro de geometria da via permanente, tá? Para quem quiser consultar esse livro para ter acesso a essas figuras, está nesse livro aqui, ó, Geometria da Via Permanente do Gerhard, né?
ver se eu acho aqui a imagem do livro. Está nesse livro aqui, ó. Tá? Esse livro é o livro A Geometria da Via Permanente. Esse livro, então, ele traz esses detalhes de cálculo de MV. É um livro excelente, tá? Nós temos, então, todos esses detalhes foram retirados desse livro de forma resumida. Lá no livro tem mais detalhes para vocês consultarem. Mas é matemática básica, né? Lá do segundo grau, é só você ir seguindo o que você consegue fazer. Perfeito? Tá. Então, não carece, dado o nosso tempo, de eu ficar fazendo essas contas com vocês. Vocês já são engenheiros, já. Existe um tipo de MV chamado MV travessão, tá? Esse MV é muito utilizado, também é um MV de derivação lateral. Então, aqui, ó, vocês vão perceber os dois trilhos de uma dada via, e aí você tem uma derivação lateral. Essa derivação lateral ela vai morrer numa via adjacente, geralmente muito utilizado em pátios ferroviários, esse MV de travessão, de tal maneira que eu consigo, com o trem num pátio ferroviário, mandar ele de uma linha para outra. Tá? Vamos supor que o trem está na linha 1, quero passar ele para a linha 2. Eu posso usar um travessão, porque não carece de eu voltar lá no início do pátio, manobrar o trem. Né? Ou me auxilia bastante também na formação do trem. Na formação de um trem, às vezes eu vou pegar um vagão, eu vou abrir o trem, colocar esse vagão no meio do trem, engatar os engates novamente. Então ele me auxilia bastante na formação do trem. Tá? Também é o objetivo do MV travessão. Ele interliga linhas de um pátio. Tá? É muito comum. Aqui algumas noções geométricas do MV simétrico. Então, para vocês terem noção, tem vários pontos notáveis também que a gente tem que calcular. Isso aqui é projeto, tá, pessoal? Não vou cobrar isso de vocês, não. Só para vocês saberem que existe. Se no futuro alguns de vocês forem atuar como projetista de via permanente, projetista de AMV, aí é outra esfera, vocês vão ter que aprofundar nisso aqui. Mas nesse nível nosso de graduação, é conhecer o básico, né, do MV de derivação lateral e saber que existem outras variantes. Olha, só para vocês terem noção, né? As figuras eu tirei daquele livro lá. Só para vocês terem noção de como muda o cálculo geométrico desses MVs quando muda. E esses cálculos, eles podem complicar bastante às vezes, tá? Não são tão triviais assim, principalmente nesses MVs mais complexos, não. Ó, olha esse outro MV. É uma espécie de um MV simétrico também, mas ele tem desvio saindo em curva para lados opostos. Você pode ter uma via principal e ramifica para lados opostos. Você pode usar esse tipo de MV, vou dar um exemplo, né? Você tem a ferrovia Norte-Sul, que vem lá do norte do país, Norte-Sul, e aí o pessoal está construindo a FICO, né? Lá em Mara Rosa. Aí vem a ferrovia, a FICO, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste. E ela interliga com a ferrovia Norte-Sul. Um caso que você pode implementar um MV desse tipo, está aí. Você faz uma derivação para os dois lados, você faz a interligação com a ferrovia Norte-Sul. Então, cada caso, né, aqui já pode ser um caso onde você está num pátio ferroviário, você está já cegando de uma via principal e bifurcando isso em duas vias. Uma solução, né? Bem, essa foto, a MV é basicamente isso. Essa foto que eu vou mostrar agora para vocês, nós temos o chamado vulgarmente aí de pombinho, né? E o nome técnico disso é aparelho de translação do eixo da via. Também uma invenção tupiniquim, aonde eu tenho, veja que eu tenho bitola mista, trilho, 3 trilhos, desse primeiro aqui para o segundo, bitola métrica, desse primeiro para o terceiro aqui, bitola larga. E vamos supor que eu tenho o seguinte, eu tenho essa situação aqui de via, e eu quero chegar nessa situação aqui de via. Eu quero que agora
a minha bitola larga, a minha bitola métrica, desculpa, ela mude de posição, né? A minha bitola métrica, ela era do lado direito, e aí eu quero passar a minha bitola métrica para o lado esquerdo. Qual a situação que eu vou precisar desse tipo de equipamento? Quando eu estou, por exemplo, chegando numa dada região da cidade nessa posição, né? E a ferrovia continua, e aí eu quero passar essa via de bitola métrica para a esquerda, sendo que ela veio da direita, né? Numa posição da cidade, ela vai cruzando a cidade. Num dado ponto, eu vou ter que instalar, né, esse aparelho de transição do eixo da via, o famoso pombinho. Então, nessa figura, vocês estão vendo aqui o centro do pombinho, né? Veja como que ele joga para o centro. Então, primeiro, ele vai ter uma ligação para o centro. Essa ligação, então, vai ter um trilho que vai continuar ligando. Esse trilho aqui, ele vai para o centro, ele continua ligando, né? E aí você faz esse trilho aqui, ele continua ligando, né? E aí você faz esse translado aqui da via numa dada posição. Você tem que ter, então, um certo comprimento de via, onde caiba alguns vagões, para você fazer esse translado. Do outro lado, lá, você vai ter a mesma coisa, né? E aí você faz essa translação de eixo. É uma invenção tupiniquim também. Bem, um outro tipo de aparelho de via são os giradores. É muito utilizado. Eu não vou girar vagão, né? Porque vagão não tem o lado da frente. Já as locomotivas têm o lado da frente, vamos dizer assim. Então, se ela está indo numa dada posição, você pode desengatar essa locomotiva do resto do trem, fazer o giro, e nesse giro, então, você muda a frente dessa locomotiva. Tá? Então, está aqui um exemplo de um girador. Aqui um outro exemplo, que já é uma maquete também. Essas maquetes são fantásticas, né? Existem verdadeiros entusiastas ferroviários que a vida deles é ficar brincando e montando essas maquetes. Tem gente que vende isso, vende caro, inclusive, é um hobby rentável para algumas pessoas. Então, estou usando a maquete aí para vocês terem noção. Lá em Ouro Preto, se não me engano é Ouro Preto, tem um trem lá turístico onde a locomotiva faz esse giro. Tá? Tem uma vez que eu fiz uma visita lá, e aí você vê isso ao vivo. Olha só que bacana. Serve também para mudar de linha, tá vendo? Não só para você girar a locomotiva, mas para você mudar ela de linha. Às vezes, numa região que você vai mandar isso para um pátio, para um pátio de manutenção. Então tá aí. Aqui um outro vídeo, girando uma locomotiva a vapor, ó. Então ela adentra nesse girador. Ele pode ser automático ou manual, como vocês estão vendo aqui no vídeo. Está de baixa qualidade, mas dá para ter uma noção. O pessoal está girando na mão, olha só que bacana. Girou aí a Maria Fumaça. Aí ela volta de ré. Né? Olha só que bacana. Um outro tipo de equipamento de via é o famoso carretão, aonde eu tenho várias vias, né? Várias vias. E tem um sistema aonde, ao centro aqui, ó, é uma espécie de um elevador, né? Só que ele não sobe, ele só anda na horizontal. E ele vai para cima, ele vai para baixo, ou para a esquerda, para a direita, se você preferir. E aí você muda, né, uma locomotiva de via. Algumas concessionárias ferroviárias têm isso aí nas suas oficinas. Então, aqui está um outro
Um outro exemplo, também uma maquete. Essas maquetes são perfeitas, né? Ele vai entrar no carretão e ele muda de via, olha que bacana. E aí ele sai em outra via. Bacana, né? Essas maquetes são fantásticas. Aqui um vídeo real de um carretão. Passando bem rápido, pessoal, por causa do horário. Então, olha só, é um vagão ou um outro tipo de veículo ferroviário. E isso muda, então, de via. Eu acho que deu para vocês entenderem. Aqui um exemplo na CPTM, na foto, na verdade. Lá na CPTM, eles também têm um carretão. Eles mudam aí de box de manutenção aí, na oficina. Um outro carretão, aí com uma locomotiva a vapor. Um outro equipamento de via é o triângulo de reversão. Ele funciona da seguinte maneira. Reparem nas setinhas aqui, ó. A locomotiva, ela está vindo de frente, ela vem de frente, faz a curva para a direita, por exemplo, né? Para nesse sentido. Ela muda, aqui são 3 MVs, são 2 MVs de derivação lateral e um MV simétrico, né? Então, simétrico, derivação lateral e derivação lateral. Então, essa locomotiva, ela vem, para e ela volta de ré, faz a manobra na chave e ela volta de ré. No que ela volta de ré, repare que a cabeça dela agora está virada ao contrário, né? Nessa via principal. Ela vem, ela fez a manobra. Ela vai, sobe e volta. Um dispositivo desse nós temos lá no Pátio de São Simão, na Ferrovia Norte-Sul. Tá? Lá nós temos aqui a foto do pátio. Eu cheguei a trabalhar aqui nessa obra. Então lá nós temos um triângulo de reversão, aqui ainda em fase de construção, mas dá para vocês terem uma noção, fica bem bacana, né? Bem bonito essa foto aérea aí. Um outro tipo de equipamento de via é a pera ferroviária, utilizada extensivamente para fazer carga de trens. Então, o trem já vem formado, então reparem que ele vem formado, e tem esse nome pera porque ele parece, né, como a pera de comer. Aí eles vêm, aquela fruta pera, aí eles vêm, faz a volta, passa dentro de uma tulha. Essa tulha geralmente é interligada aí por uma esteira rolante a um silo, e faz a carga de vagão por vagão, e o trem, em formação, né, ele vai se carregando, vai andando, vai se carregando, vai andando, e ele sai para o seu destino aí de exportação. O outro equipamento é o cruzamento, onde eu vou ter aí a 90 graus 2 vias. Uma foto, então, aqui no metrô de Chicago, onde vocês conseguem visualizar tanto a MVs, né, tanto como o cruzamento nessa região bem central aqui. Um fluxo intenso de veículos ferroviários e está sendo utilizado aí do cruzamento. O para-choque também é um aparelho de via. Nos finais de linhas férreas, a gente tem diversos tipos, tá, de para-choque. Nós temos aí alguns exemplos, trago algumas fotos de exemplo.
para amortecer, eventualmente, não que ele vai vir a todo e bater, porque isso não adianta. É amortecer pequenas velocidades para não ter um impacto aí com o fim da via. Tem esse aqui, que é uma espécie de um pistão, esse que é um efeito sanfona, né? Ele vai sanfonando, aí ele amortece o impacto. Esse que ele tem uma espécie de um pistão, ele fica preso aos trilhos, ele, mesmo preso aos trilhos, ele tem uma movimentação contrária ao movimento quando o vagão bate nele, tá? É um para-choque de via. Algumas gambiarras dessa, né? Eu chamo isso aqui de gambiarra, porque pegou o trilho, torceu o trilho e aí na ponta colocaram uma espécie aí de um para-choque. Outro tipo aí de gambiarra. É por isso que eu falei, tem dos mais diversos tipos, né? Mas a função é ter algo aí para delimitar a via. Alguns equipamentos de para-choque também são utilizados com sinalizador, né, para trabalho noturno, a equipe de manutenção está lá trabalhando e eles têm que ser instalados a uma distância segura da equipe, para evitar eventuais acidentes. E é isso. Aqui um vídeo bem breve, para vocês terem noção como que ele vai batendo. Olha como que a via dá uma levantadinha quando bate. Então aqui dá para você ter uma noção, ó, 14 por hora, olha só o impacto que dá. Ó, a 12 por hora. (14 por hora). Então veja que ele ajuda, né, a dar aquela frenada ali no vagão. Bem, acho que vocês já entenderam